Preâmbulo, já que a gente já fez por aqui, né? Que é sempre bom esse bate-papo inicial, né? Porque a gente já vai contextualizando a realidade do mundo, a realidade de cada um, né? E hoje a gente está dando sequência aí nesse roteiro da classificação da inteligência humana. Ele tem batido já umas 3, 4 semanas que a gente vem nessa sequência aí da inteligência humana, nesses aspectos da evolução da inteligência do homem. Hoje é classificando, né, como é que a gente está, como é que a humanidade evolui e relacionar tudo isso com os conceitos espíritas. O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso, né? Então, durante muito tempo, a inteligência humana foi considerada sinônimo de pensamento racional lógico. E com o progresso e estudos científicos, concluíram que há diferentes tipos de inteligência, né? Então, é aquela história que a gente vem batendo nas últimas semanas aí. Uma coisa é a perspectiva da ciência, de como é que a ciência enxerga, entende o funcionamento, o mecanismo. Outra coisa é a perspectiva do espírito, que é um pouco isso que a gente vai correlacionar, né? Então, hoje já existem conceitos de múltiplas inteligências, que surgiu na década de 80 e classificou a inteligência em visual, espacial, musical, verbal, lógico, matemática, interpessoal, intrapessoal, matemática, mais tarde inteligência naturalista, inteligência existencial, depois avançou mais, que hoje já se fala na famosa inteligência emocional, e já tem hoje a inteligência espiritual. Ou seja, os cientistas vão olhando os aspectos de como as características emocionais da inteligência humana se desenvolvem em cada um. E aí vão classificando. Né? Já o espiritismo entende que a inteligência humana não se restringe ao raciocínio, mas apresenta muitos outros aspectos, sendo os órgãos manifestação, instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Ou seja, a doutrina espírita entende que a inteligência é algo muito, muito amplo, que é a capacidade do espírito. E que, aos poucos, na medida da nossa evolução, é que essas faculdades vão se desenvolver. Né? Então, você vai pegar pessoas que têm o dom da música, você vai pegar pessoas que têm o dom da escrita, você vai pegar pessoas que têm o dom da oratória, você vai pegar pessoas que têm o dom do fisiologia, você vai pensar pessoas que têm o dom da musical, cada um tem uma vertente que se desenvolve melhor. Né? Tem gente que diz, eu não consigo fazer conta, eu não sou de matemática. Então, aquela pessoa não é inteligente? Não, é porque um determinado aspecto naquele espírito não se desenvolveu. Então, é um pouco isso que a gente vai entendendo, vai compreendendo, e a ciência vai tentando detalhar estas questões. Né? Então, vimos anteriormente que a inteligência humana necessita de implementos corporais, sobretudo o sistema nervoso, a história de onde a inteligência se manifesta no corpo humano, na fisiologia, é do sistema nervoso do cérebro, né? Não se deve, contudo, confundir função cerebral com inteligência propriamente dita, que é um atributo do espírito. É aquilo que a gente acabava de dizer. Né? A inteligência é um atributo do espírito. Nós somos os seres inteligentes do universo. Atualmente, sabe-se que a inteligência não se constitui de unidade compacta, rígida e indissolúvel, que representa o altar da razão, como sempre se imaginou, mas um conjunto de capacidades que extrapolam o raciocínio lógico-matemático, desenvolvido no ser espiritual por meio de estímulos recebidos ao longo da existência. Para o espiritismo, essas capacidades ou inteligências são naturalmente desenvolvidas nas reencarnações sucessivas, de acordo com o planejamento reencarnatório definido para o espírito. Ou seja, as nossas aptidões a gente desenvolve ao longo das nossas reencarnações sucessivas. Né? Numa a gente desenvolve uma coisa, noutra a gente desenvolve outra, noutra a gente aperfeiçoa, noutra a gente fortalece e vai sendo um ser plural. Né? Quanto mais evoluído for o espírito, mais amplo é o espectro de sua capacidade de inteligência. Mais inteligente ele se torna, né? Porque ele vai desenvolvendo todas essas aptidões. Pode ser definida como uma capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair de ideias, compreender ideias e linguagens a aprender. Isso é inteligência. É um atributo essencial do espírito e é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, cada um de nós aqui tem uma forma
de ser inteligente de uma determinada maneira. Se eu for medir, a ciência humana desenvolveu testes para medir raciocínio, para medir inteligência. Os testes, aí eu comparo a minha inteligência, a idade que eu tenho com os testes que eu estou fazendo, para ver se aquilo ali é compatível com a idade emocional, a idade da inteligência, com a idade do corpo. Aí eu faço testes de lógica para ver se eu estou mais apto ou menos apto. Pela maioria das pessoas, as pessoas resolvem desse jeito ou resolvem daquele outro jeito. Ou seja, são mecanismos que a ciência humana vai criando para medir as coisas do mundo material. Não é? Então, é por aí. Por exemplo, quando a gente vê um espírito que tem síndrome de Down, ele não avança na sua idade emocional com a sua idade cronológica. Então, por exemplo, às vezes uma criança com Down, ele tem uma idade fisiológica de 30 anos, mas ele tem uma idade mental de 5. Aquele espírito não tem inteligência? É isso? Não. Aquele espírito tem inteligência, mas naquele corpo, aquele aparelho por onde a inteligência se manifesta está com algum problema. Está com algum problema porque foi maculado ao longo de algumas existências que digamos assim, prejudicou, deformou uma determinada região do perispírito. Então, naquele perispírito que forma o corpo físico, quando aquele corpo físico foi formado, ele gerou uma dificuldade na ligação. Então, aquele espírito que é inteligente tem dificuldade de manifestar-se naquele corpo que tornou-se defeituoso. Por quê? Se você for analisar um cérebro de uma criança com Down com o cérebro de uma criança sem Down, provavelmente o cérebro é o mesmo. Onde é que está a dificuldade? No corpo espiritual, no perispírito, porque o perispírito é que plasma essa dificuldade. Então a ciência ainda vai engatinhar para chegar nessas evidências, né? Oi? Minha mãe desencarnou em 1975, Pois não. 57 anos, com um AVC fatal. Certo. E enquanto ela ficou naquela parte, atendido lá, um médico que passou a testabilidade, se ela tivesse superado as 24 horas, nós íamos abrir para ver o que tinha acontecido. Então, ela esqueceu isso. Então, ele pergunta, 75 anos até agora, já, muitos anos, é verdade que a ciência humana não atingiu totalmente o conhecimento científico das áreas cerebrais? Rapaz, com certeza. A ciência, a gente ainda está evoluindo a passos do que a gente pode comprovar. O que a gente pode comprovar. O que a gente está colocando aqui, Carlos, a sede da inteligência é o espírito. A sede da inteligência é o espírito. O que eu estou dizendo aqui? Eu tenho aqui um espírito que é perfeito e que pensa, raciocina e tem a sua capacidade. Este espírito, num determinado momento de sua existência, ele comprometeu a sua organização. Vou dar um exemplo. Suicidou-se, deu um tiro na cabeça. Quando ele dá um tiro na cabeça numa encarnação, o que é que acontece? Aquele projétil perfura o corpo físico e, por alguma razão, ele acaba e morre. Mas aquele projétil também atingiu o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, este corpo espiritual, ele foi afetado por uma agressão a uma lei divina, que é a vida. Então, ele deformou-se numa determinada região. E esse perispírito sobreviveu, porque quem faleceu foi o corpo. Então, este perispírito, numa nova oportunidade, de uma nova encarnação, ele precisa reparar o dano que cometeu contra ele próprio. Como é que ele repara? Nascendo de novo. Este modelo organizador biológico perispírito vai plasmar um novo corpo físico. Quando ele plasma esse novo corpo físico, esta região
que foi afetada numa encarnação pretérita tem uma dificuldade de acoplamento. Então, não é que aquele cérebro seja gerado com imperfeição, porque a fisiologia o corpo gera o corpo. Então, o corpo vai ser gerado nas leis naturais. Então, ele vai gerar tranquilo. Mas a ligação espírito-corpo está com problema. A ligação espírito-corpo está com problema. Então, naquela região, ele vai ter dificuldade de se manifestar. Então, não é que o espírito não seja inteligente. O espírito tem dificuldade de se manifestar naquele corpo. Entendeu? Por exemplo, se for uma cegueira, o espírito não é cego. Quem é cego é o corpo. O corpo é que tem dificuldade de acoplar a faculdade da visão para passar aquela imagem para o espírito. O homem não teria ainda... Não sabe porque não chega nessa... Não chega, porque ele não conhece essa ligação. É a ligação do espírito-corpo, através do perispírito. A ciência humana ainda não afere o perispírito. A gente ainda não tem instrumentos para aferir o perispírito. Porque como é que você mede? Por que a evolução da ciência aconteceu no século passado e está acontecendo? Porque a ciência evoluiu e consegue remédios, vacinas, antibióticos, equipamentos, exames. Ou seja, você começa a enxergar a vida com mais profundidade. Então, você já tem mais condições de dar uma sobrevida. É por isso que a expectativa de vida da humanidade está aumentando. Porque você tem mais condições de tratar. Não é? Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vê as manifestações espirituais do mundo espiritual em redor e atuando no corpo físico. Quando a medicina tiver condições de enxergar isso, a gente vai atuar como a gente atua hoje aqui. Por exemplo, a gente aqui atua dando um passe, ou um reiki, ou outra coisa que a gente faz. O que é uma atuação fluídica e magnética? É uma atuação no corpo espiritual que, como está conectado no corpo material, beneficia. A ciência pode medir isso? Ainda não. Mas medirá. Então, estas questões da inteligência, como se manifesta, elas passam pela capacidade de um corpo manifestar essa inteligência. Então, muitas vezes a inteligência está no espírito, mas ela não se manifesta apropriadamente no corpo físico. Ilumina a parte frontal do cérebro. É o ponto de Deus. A gente vai ver aqui rapidamente isso. É a inteligência espiritual. Porque eles já descobriram isso, que quando a pessoa ora, uma determinada região do cérebro é mais irrigada. Ou seja, aquela região que a gente estudou nas aulas passadas, a casa superior, né? O térreo, o porão, o andar atual e o andar de cima. O andar de cima, os lobos frontais, é o andar superior, que a gente ainda está ampliando essa capacidade. A gente ainda está no porão, que são os instintivos, que vêm da evolução anímica do ser nos diversos reinos da natureza. Ou seja, a gente está engateando ainda, tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Então, hoje a gente tem... aquela luz, eles não tem que ver para crer, já estão começando a ver mesmo. Estão vendo. Você, por exemplo, estuda na faculdade hoje, esta conversa nos meios acadêmicos, ela flui com muito mais naturalidade. Porque tem muita gente que já é espiritualista, que já é espírita, que já é... Então a informação vai chegando. Então não tem mais assombração. Por exemplo, hoje em dia é muito raro ver uma criança com medo de assombração. Eu fui uma criança que tinha medo de assombração. Porque para mim era muita novidade. Mas hoje é tão natural. Tem filme, tem novela, tem tudo, que ninguém mais tem medo de assombração. A gente cresceu com medo de casa mal assombrada. Toda fazenda, toda granja, todo sítio das nossas famílias tinha uma casa que tinha um quarto mal assombrado. Que ouvia barulho de corrente, que ouvia isso, que ouvia aquilo.
Então, mas a gente cresceu com esse universo, né? Assombração. Tinha medo de escuro, tinha medo de alma, tinha fantasma. Hoje em dia, qual é o menino que tem medo de fantasma? Isso é bestalhado, né? Não tem, mas... Por quê? Porque já faz parte do inconsciente. Então a informação vai chegando. Então a existência do espírito já ela chega, né? Não, evoluiu muito, muita coisa. De 75 para cá, Carlos, se você fosse fazer um exame nos anos 75, você ia fazer um raio-x. Eletro. Iam abrir, aí eu disse, vocês iam estudar um cadáver. Porque, por exemplo, antigamente o cara fazia, não? Eu vou estudar o cadáver. Não, mas vamos ver. Não, se você já abrir para ver o que é, pô, então... Fulano fez os exames, estava tudo bem e morreu do coração. Qual foi os exames que ele fez? Eu diria todos. Mas qual é a profundidade de todos? Eu não sei. Por exemplo, eu não sou cardiologista, não sou médico, mas você faz um eletro no consultório médico. O eletro pega o funcionamento rítmico elétrico do coração. Que aquilo ali, pelas ondas, ele pode determinar um determinado funcionamento equivocado. Aquilo ali é uma precisão. Se você não quer o eletro, você faz uma esteira, um teste ergométrico. Já é um degrau acima. Né? Aí você já pega outras coisas que o eletro não pega. Se você não quer a esteira, você faz uma cintilografia, que já é um andar acima. Se você não quer né? Esse exame, você já faz uma... Aí é o último. Você faz uma arteriocoronografia, que você já faz uma imagem por dentro do coração, com imagem. Se você não quer, você faz um cateterismo. Porque o cateterismo ele vai lá dentro com uma câmera, filma e vê o funcionamento. Então, um pega o funcionamento funcional, outro pega imagem de como é que o sangue circula, por isso que tem contraste, para você ver como é que aquela região do coração foi irrigada, e o outro vai lá dentro e filma. Se eu estou passando do lado de um trombo aqui, vou meter logo um stent aqui para liberar essa via que está engarrafada. Ou seja, para chegar nisso, a humanidade precisou evoluir. Para chegar nisso, a humanidade precisou evoluir. Por isso que antigamente uma consulta médica demorava 1 hora, porque o médico não tinha exame. Então ele ficava ali para lhe ouvir, para lhe auscultar, para ouvir o paciente e para ser intuído. Porque a medicina espiritual já atuava como atua hoje, muito frequentemente. Então o médico era intuído e usava chá, remédio, que era a medicina das ervas. Né? Era assim que a humanidade evoluiu. Hoje, continua sendo medicina das ervas, mas dominada pelos laboratórios, com as inúmeras patentes que a natureza fornece. Então, é por aí. Isso é evolução. Que a ciência vai chegando, a gente vai evoluindo, vai melhorando a nossa capacidade e a qualidade de vida. E com isso a gente descobre inteligências múltiplas. A ciência coloca inteligências múltiplas. Esse cidadão aqui, Gardner, esse cidadão Goodman, a teoria de inteligências múltiplas, né? 1943, esse aqui nasceu, esse aqui de 1906 já morreu, desencarnou em 98, né? Fala aqui no Projeto Zero. Oxe, são cientistas que medem, observam, vê como é que funciona e criam uma teoria. Né? E aprovam os postulados e por aí vai, né? Conceito tradicional de inteligência, numa visão tradicional, a inteligência é definida operacionalmente como a capacidade de responder a itens de inteligência, a inferência a partir dos resultados dos testes de alguma capacidade subjacente é apoiada por técnicas estatísticas que comparam respostas de sujeito em diferentes idades. É aquela história, todo mundo faz a mesma resposta e compara a resposta. Daí se tira uma média de você está acima da média ou você está abaixo da média. Isso é uma conclusão humana. Humana, da ciência humana. Né? Que você não sabe a potencialidade que aquele espírito tem, que muitas vezes ele está limitado por um corpo defeituoso.
Ou seja, um espírito ali pode ser um espírito muito mais inteligente do que aquele outro que não é, mas o corpo dele não se manifesta. Se você pegar um grande musicista e mandar tocar no violão quebrado, o que é que ele faz? Ele vai tocar, só na qualidade. E você pode pegar um meia-boca que toca no violão excelente, que aparentemente é muito melhor. Então, o violão é o corpo. Se o corpo está com defeito, o espírito não se manifesta. Então, é por aí. Stephen Hawking. Stephen Hawking era uma grande inteligência no corpo com problema. Por quê? Porque em algum lugar da história ele se comprometeu e escolheu passar por essa prova, por essa expiação, né? Então é isso. A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o conceito tradicional. Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade social. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar a situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada a este objetivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as opiniões ou sentimentos de pessoa. A inteligência se manifesta no local, na região, que o problema acontece. Então, muitas vezes, você desenvolve uma inteligência porque foi colocado no meio de uma determinada região. Por exemplo, existe a inteligência maior do que um trabalhador que vive na seca. O cara arruma solução da vida, do cotidiano, para resolver problemas que a gente que vive na cidade jamais vai resolver. Ou seja, ele tem uma capacidade de resolver o problema naquele meio, né? Ele vai desenvolvendo as suas aptidões naquele meio. Então, ele é inteligente pela sua sobrevivência, pela sua capacidade de sair do outro lado, para resolver o problema, né? Inteligência múltipla, daquilo que a gente estava falando, ó. Corporal sinestésica, autocontrole corporal, coordenação motora. Entende-se que isso é uma capacidade intelectual. Tem gente que não tem coordenação motora nenhuma. Tem gente que vai dançar, parece que está brigando. Né? É uma briga. Aí você diz, não, é uma inteligência. Não, o outro tem um ritmo que já nasce, tem criança que já nasce com aquele ritmo, que é a capacidade corporal sinestésica. Tem gente que não tem coordenação, tem gente que não tem ritmo, a inteligência é musical, né? Tons, timbres, ritmos, temas. Tem gente que dá bom dia desafina. Que vai cantar é uma agonia. Ou seja, é a capacidade de cada um, não é? Não é? Linguística, os objetivos da linguagem, convencer, agradar, estimular, comunicar, relatar. Tem gente que trava, não tem a inteligência de se comunicar. A tal da neurolinguística, né? Não consegue. Se chegar na frente do palco, trava e não sai uma palavra. Ela dizia, eu sei de tudo, mas eu não consigo expressar. Tem gente que tem um problema emocional, que estuda, mas quando emocionalmente cria um bloqueio e não consegue fazer uma prova e não consegue passar no vestibular. Você já conseguiu conhecer alguém no nosso meio que tentou fazer palestra? Várias pessoas. Por exemplo, eu já tive um problema, eu já contei aqui, eu já tive uma crise de pânico. Uma não, já, várias. Eu tive uma crise de pânico. Mas você veja o que é inteligência, o que é emoção. Você veja o que é um sentimento que lhe bloqueia. Minha amiga, como vai? Eu tive uma crise de pânico fazendo uma palestra. 2005. A gente está há 20 anos atrás. Né? Então, com esta crise de pânico, eu passei muito tempo, até hoje, quando eu vou fazer uma palestra, eu olho para a plateia assim, eu fico com medo. Está brincando o que é o registro mental? Você fica com medo de passar de novo por aquilo que você já passou. Você tem essa dificuldade. Você faz, puxa vida, eu não quero ter aquilo de novo. Então, a mente humana, ela aprende. Então, você fica com medo de repetir. Então, a síndrome de pânico, quando você tem ela em vários lugares diferentes, você tem numa palestra, na rua, no restaurante, no supermercado, dentro de casa, aí você fica com medo de fazer qualquer coisa. Porque você fica com medo de ter medo e repetir aquela crise que você já teve.
Aí, o que acontece com a síndrome nipônica é que você fica querendo reagir, e se você estiver num lugar fechado, você não tem como se levantar e sair, aí você fica com medo de lugar fechado, com medo de muita gente, com medo de muita coisa, porque quando você está com a crise, você quer sair, andar, correr, pular, porque é a reação orgânica da adrenalina acumulada que você quer extravasar. É uma reação fisiológica de um corpo que se prepara para reagir. É um estresse. Um estresse é isso. Você, quando vê um cachorro, o coração bate mais forte, a musculatura se prepara para haver uma explosão. Né? Essa é a reação. Se você tem tudo isso e não consegue explodir, você absorve. E aquela reação, muitas vezes, vai para o organismo. Aí tome gastrite, tome taquicardia, tome problema cardíaco. Por quê? Porque é uma reação emocional do corpo a um determinado impulso de um pensamento, de ansiedade, de angústia, de alguma coisa desse tipo, que reage em você mesmo, no corpo físico. Hein? Entendi o que é que estava acontecendo e comecei a fazer exercícios de meditação, de respiração. Meditação, respiração, para acalmar a mente. Porque quando essa agonia vem, você entra em alfa. Aí você começa a enganar a mente. Respirar profundamente, porque quando você respira profundamente, você está mandando oxigênio para todo o corpo e está silenciando a adrenalina, que é essa enzima que está tocando o horror dentro do seu organismo. A adrenalina é como se fosse uma sirene de um carro de polícia que diz o seguinte: ei, corpo, te prepara para reagir. Aí ela sai tocando dentro do corpo. Aí você sai o corpo todinho se preparando para agonia, para confusão. Aí quando você respira, você acalma, né? Você silencia a mente. Porque quando você está numa crise de ansiedade, você pensa em 50 mil coisas ao mesmo tempo e não consegue silenciar a mente. Você não consegue silenciar a mente. Se eu chegar para você assim, Carlos, não pense em nada, você já está pensando. Então, para enganar a sua mente, eu crio um mantra. O mantra é você ficar repetindo determinadas palavras para eu lhe enganar. Aí você fica: Deus é amor e eu vou superar. Deus é amor, tudo passa. Deus é amor, tudo passa. Você fica repetindo aquela situação, às vezes uma música, às vezes um ambiente com cheiros, com odores que acalmam. Então, são recursos que a gente vai descobrindo para silenciar. Às vezes uma paisagem do campo, o mar, o barulho das ondas do mar, tudo isso são recursos que você aprende a domar. Né? Então, recurso. Você vai desenvolvendo essas capacidades intrapessoais. Né? Levou muito tempo. Rapaz, até hoje, se eu enfrentar uma plateia muito grande assim, eu olho assim e digo: rapaz, será que eu vou ter aquela crise de novo? Você não está livre, já, você ficou ali, ó. Né? Porque é a mente humana é uma coisa impressionante, impressionante. Né? Então você fica com receio de ter esse tipo de coisa. Agora você vai aprendendo o que é que acontece com você. Você vai aprendendo os seus recursos para superar tudo isso. Né? Então, a capacidade lógico-matemática, hein? É um exercício. Eu digo brincando que eu me separei por causa disso, porque minha ex-mulher, ela tinha a mente muito agitada. Aí eu ia dormir ouvindo aquelas músicas natural, que até hoje eu durmo, eu boto umas musiquinhas dessa calma, da natureza, para ficar ouvindo aquele barulho de melodia. Aí muitas vezes essa música é com barulho de cachoeira, com passarinho, e ela ficava agoniada. Desliga esse negócio, eu digo: pronto, foi por causa disso, porque eu queria dormir ouvindo aquilo ali. Então, mas é isso, você cria os seus recursos. Né? Você constrói a sua catedral, Carlos. Você começa a se conhecer, saber. Isso. Porque naquele momento, como você disse, qualquer plateia que você já vai, quando vem um pensamento, você já diz: eu tenho isso aqui para me segurar. É mais ou menos isso. E você cria recursos. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você está todo mundo olhando para você, você joga para a plateia, pergunta, interage, aí isso vai movimentando
Porque se você deixa a atenção toda para você, você canaliza todas aquelas energias, né? E fica... Tá todo mundo olhando para mim. Você fica angustiado. Você perde essa... aí você devolve, interage, outro conversa, brinca. Aí você vai quebrando. Agora são artifícios que você vai criando para aprender a lidar. Aprender a lidar com isso, né? Raciocínio matemático, lógico, mas tem gente que não sabe fazer uma conta de cabeça. Como é que você faz uma conta de cabeça? Tem gente que aprende a fazer. Tem gente que é analfabeto, mas faz conta como ninguém. Tem gente na feira que sabe fazer conta de matemática que é melhor do que qualquer régua, qualquer calculadora. Porque desenvolveu essa habilidade, né? E por aí vai, né? Intrapessoal, interpessoal, a capacidade de relações, interações, motivações, humores, temperamentos, desejos. Tem gente que é muito bom nessa relação interpessoais. E tem gente que é muito bom na capacidade intrapessoal, no autoconhecimento, no uso preciso, do gerenciamento das suas emoções e sentimentos. Ou seja, cada um tem as suas habilidades. E a ciência diz que são múltiplas inteligências. Eu tenho inteligência para isso, mas não tenho para aquilo. Eu tenho inteligência para aquilo outro, não tenho para aquilo outro. Então, por aí vai, né? Então, em tese, a ciência vai dando esse leque, ok? E aí descobriu a inteligência emocional, né? O que vem de 85, o termo havia aparecido antes, em 66, e por aí vai, né? Essa inteligência emocional é a capacidade de perceber e exprimir a emoção. É aquela história, o camarada sabe muita coisa, mas não, a emoção trava. Ele não consegue exprimir as suas emoções. Né? A ciência já trata isso como inteligência emocional. A compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. É a percepção das emoções, o uso das emoções, entender emoções, controle e transformação da emoção. Ou seja, você tem 1000 capacidades, aquela que a gente viu aqui, 1000 capacidades de inteligência, mas se você não tiver o controle das emoções, você não manifesta nenhuma delas, porque a emoção lhe trava. Né? A emoção lhe trava. Né? Esse é o ponto. Né? Controlar as suas emoções. Né? É a tal da inteligência emocional. Né? Trata-se de um conceito que tem várias interpretações. Sentimento, paixão, agitação, excitação mental, entre outras. Se refere a um sentimento em seus pensamentos distintos e distintos estados psicológicos e biológicos, e uma gama de tendências para agir. E essas emoções são a ira, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, a surpresa, a vergonha, o nojo. São características emocionais que, num determinado momento, se essas emoções se manifestam, você trava as suas outras capacidades. Se você está triste, é uma emoção que você sente. Por estar triste, nada que você poderia fazer e que você tem capacidade de fazer, você faz. Porque você não controla essa sua emoção. Paralisa. Trava, né? Congela, né? Você fica ali congelado. Né? Então, nojo. Acaba que tem nojo de alguma coisa. Ele pode estar no meio que tiver, mas se ele tiver nojo de barata, ele chega ali e vem... tá vendo? Não dá uma palavra, não faz nada. É a característica do camarada. O camarada vê uma barata, trava. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não saio daqui. Ou seja, são componentes emocionais. O ódio está aí. Também, são emoções, né? São emoções, né? Então, o amor, a antítese do amor, que é o ódio, está ali, né? A emoção que ele trava também, né? Você, quando tem ódio de uma pessoa, tem raiva de uma pessoa, você vê a pessoa... Você está fazendo uma palestra, chega na plateia, a pessoa assim... Travou. No ambiente de trabalho, se você não controlar as emoções, meu amigo, o ambiente de trabalho, você não gosta de uma pessoa e a pessoa não gosta de você. Reunião mediúnica. Se você não tiver um conjunto, tem uma pessoa que não gosta de você. Na reunião mediúnica, que trabalha com emoções, com sentimentos, com fluidos. Se você travar isso, acabou, foi embora. A nossa doutrina ensina muito isso, né? Das emoções. Sim. Se a gente vê alguém que a gente não gosta, a gente já pode ter um pensamento para aquela pessoa, já eliminando. Sinalizar, né? Já você sinaliza, libera, bloqueia e resolve. Né? Por exemplo, a espiritualidade, quando atua num determinado grupo, se tem uma pessoa que não está vibrando em sintonia com aquele grupo, ou seja, se as emoções dele não estão
passando na vibração correta, o que é que a espiritualidade faz? Neutraliza. Só que a energia que ele gasta para neutralizar podia estar sendo utilizada para outra coisa. Então, esse é o ponto, né? Então, a gente vai trabalhando dessas formas, né? Vai entendendo, né? A emoção, na visão espírita, a emoção é a seiva do próprio espírito. É o núcleo do seu próprio espírito, né? É a seiva do próprio espírito. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade, que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com o manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem olvidar, sem esquecer o coração. Sentir para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Então, veja isso aí, ó. Sentir, ter sentimentos, para saber com amor. E saber para sentir com sabedoria. Né? Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Então está aí o espírito de Meimei nos brindando com essa interpretação de que o conhecimento sem sentimento não ajuda em muita coisa no processo de evolução. Né? A gente tem que ter este sentimento. Né? A humanidade descobriu a pólvora, descobriu a fusão nuclear e, infelizmente, tem gente fazendo bomba atômica, bomba nuclear. Então, o conhecimento sem a aplicação do amor, da sabedoria, não ajuda a humanidade a evoluir. Né? Às vezes a gente usa a inteligência para o mal. Se for usar para o bem, tem que estar regado pela asa do amor. Né? Inteligência espiritual. É esse outro conceito que a gente estava falando. Aí, acho que a senhora falou, do cérebro se iluminar. Né? Um conjunto de habilidades e capacidades associadas à espiritualidade, de grande relevância nas operações da mente humana. As diferenças individuais dessas habilidades constituem os elementos centrais na constituição e na dinâmica da personalidade. A gente já está, a humanidade vai evoluindo e vai chegando à evidência da percepção da existência de Deus. Então, alguns cientistas europeus, como o austríaco Viktor Frankl, daquele livro Em Busca de Sentido, têm oferecido muitas contribuições denominando inteligência espiritual de noética, é o nome que ele coloca, noética, de inteligência espiritual, cujas ideias podem ser assim resumidas pelos professores Aquiles Gonçalves e Miguel Mafous, da Universidade de Minas Gerais. Homens e animais são constituídos por uma dimensão lógica, uma dimensão psicológica e uma dimensão social. Contudo, o homem se difere deles porque faz parte de seu ser a dimensão espiritual ou noética. Ou seja, nos homens, ele tem uma outra dimensão, a dimensão espiritual. Em nenhum momento o homem deixa as demais dimensões. Lembram que a gente foi para o térreo, o andar do meio, calderário e o andar superior. A gente traz todas essas outras dimensões, mas a gente tem a espiritual, do andar de cima. Né? Mas a essência de sua existência está na dimensão espiritual. A essência de sua existência está na dimensão espiritual, que bate para aquele outro conceito da doutrina espírita, né? Que a emoção é a seiva do próprio espírito. A essência é a dimensão espiritual. Por quê? Porque a emoção é a seiva do próprio espírito. Então, você controlar essa questão emocional, que é do espírito, é a essência da sua encarnação. Ela comanda o resto. Né? Ela comanda o resto. Isso, quando está fora da essência, desalinha e cria problema. Neste sentido, a dimensão espiritual é considerada superior às demais, sendo também mais compreensiva, porque inclui as dimensões inferiores sem negá-las, o que garante a totalidade do homem. A dimensão espiritual mostra-se essencialmente como a dimensão da vivência, da liberdade e da responsabilidade.
Responsabilidade nada se identifica com o caráter moralista pelo qual o indivíduo se obriga a agir de acordo com normas introjetadas. Por exemplo, eu estava tendo, agora ocorreu. Antigamente, a gente não falava de empatia. Eu cresci e vi falar do conceito de empatia dia desse. Dia desse foi que a humanidade descobriu a empatia. Porque a gente não tinha essa percepção da dor do outro. A gente não tinha essa percepção. Com o avanço da humanidade, a gente passa a sair de dentro da gente e se preocupar com o outro. Isso é um sinal de evolução. Isso é um sinal de evolução. É a gente achar que não está no centro do universo. É a alegria dos céus esvaziar os infernos. Aquele que pode mais ajudar quem pode menos. Né? Então, é preocupante determinadas características que a gente está vendo aí, da humanidade está se fechando, como a gente está vendo agora, recentemente, de ontem para hoje. A humanidade se fechando em si mesmo. Em si mesmo. Isso é preocupante. Isso é preocupante, porque quem pode mais ajuda quem pode menos. Esse é o conceito de civilidade, né? De uma civilização ajudar. Mas pressupõe liberdade para efetivar seu posicionamento no mundo, manifestando, então, a irrepetibilidade e caráter de algo único, constituinte de cada homem. Na sua dimensão espiritual, é falar, sobretudo, do ser responsável e do ser humano consciente de sua responsabilidade. Trata-se não da liberdade de condições biológicas, psicológicas e social, a que todo homem está submetido, mas a liberdade para uma tomada de posição diante de todas as circunstâncias cotidianas ou excepcionais. O livre-arbítrio. Isso aqui é Viktor Frankl, ele não é espírita. Ele é um estudioso que traz os conceitos, é aquela história. A ciência vai chegando para se encontrar com a essência. A essência é o espiritual, que está dentro da gente de todo canto. Então, as coisas vão chegando por lá. A gente já discutiu isso aqui, que não é a doutrina espírita que vai conquistar o caminho da humanidade, mas são os conceitos espíritas que estão nas leis de Deus que farão a ciência, a filosofia, as outras religiões chegarem, porque falarão a mesma coisa. Porque todo mundo bebe na mesma fonte. Então, não é a gente que vai dizer que a regra nós é que ditamos. As outras coisas que, pela sua evolução e constatações, espíritos que reencarnam no seio de diversas correntes, com esses conceitos, traduzem essa informação e a humanidade evolui falando todo mundo a mesma coisa. Porque haverá um só pastor e um só rebanho. Né? A coisa vai convergindo e não precisa ninguém forçar a natureza. A coisa flui de dentro para fora. Né? É o ciclo de conscientização. Resumindo o que está dizendo aqui, né? Recentemente, a filósofa americana, né, Dana Zohar, juntamente com o marido, que é psiquiatra, propõe a adoção de um quociente para a inteligência espiritual. No livro do mesmo nome, ambos escreveram. Na sua obra, os autores demonstram que o ser humano possui no cérebro o ponto de Deus. Ou seja, um cientista americano lá pega, todo mundo carrega dentro de si o ponto de Deus. Uma área que seria responsável pela necessidade de experiências espirituais. Cientista de renome, idealizador do projeto Genoma Humano, e seu diretor por 10 anos, Bruce Lipton, internacionalmente conhecido na área de biologia celular, apontam para a possibilidade de, geneticamente, estarmos programados para desenvolver a inteligência espiritual. Ou seja, a ciência vai chegando. Então é isso que eu estava dizendo, Cida. Você, na faculdade, vai vendo essa discussão. Vai chegando essa discussão, porque vem do meio acadêmico. Né? Ou seja, em determinado momento da caminhada evolutiva, o homem se voltará para a ideia de Deus. É inexorável. Né? Por outro lado, frente a um mundo de mudanças contínuas e rápidas, na qual estamos inseridos, é preciso admitir que uma série de esclarecimentos nos são transmitidos por cientistas e tecnólogos, com a finalidade de auxiliar o homem no conhecimento da natureza. No mundo no qual está inserido, é também de si mesmo, e também de si mesmo. Nesse sentido, Stanislav Grof, um dos fundadores da psicologia transpessoal, considera em seu livro Psicologia do Futuro que a psicologia e a psiquiatria requerem uma revisão radical
baseada na investigação intensiva e sistemática dos estados invulgares da consciência. Ou seja, tem coisa que a ciência não sabe ainda. Precisa ir lá e entender, né? Quer isso dizer que, além dos processos já considerados comuns ou já absorvidos pelos conhecimentos, como as contribuições de Gardner e de Goleman, é preciso estarmos atentos a outros aspectos registrados na forma de percepções que estão surgindo mais intensamente na nova geração de reencarnados. Ou seja, tem espírito novo chegando aí que é tudo diferente. Aí esses meninos vieram programados de onde? Ou seja, alguns conceitos precisam evoluir para entender determinados comportamentos de uma geração que está aí. Almas mais evoluídas que têm determinadas aptidões que antes não eram percebidas. Não é? Então, o consciente espiritual, o ser humano possui no cérebro um ponto de Deus, é uma área responsável pelas necessidades de experiências espirituais, torna as pessoas mais criativas. Por quê? O conhecimento nos aproxima, né? Mais criativa porque a gente bebe e está aberto a todas essas coisas, né? Manifesta-se em sua necessidade de encontrar um significado para a vida. Isso é muito importante, a significação para a vida. E a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Espiritual é baixa na sociedade moderna. Vivemos em uma cultura espiritualmente pobre, mas podemos agir para elevar nosso consciente espiritual. Ou seja, a gente está avançando para a humanidade estar mais espiritualizada. Não é? 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. Olha aí, no nosso consciente. Vamos olhar como é que a gente está, né? Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. São levadas por valores, são idealistas. Têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade. São holísticas. Celebram a diversidade. Têm independência. Perguntam sempre por quê. Têm capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. Ou seja, essa perspectiva de estar olhando o todo, sem estar limitando uma realidade que a gente está mergulhado, né? Tem espontaneidade e tem compaixão. Ou seja, essa é uma capacidade, são características comuns às pessoas que têm essa inteligência espiritual. Então, a psicologia transpessoal, a psicologia do futuro, é a evolução, é a faculdade de aprender algo. As percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. Então, enquanto espíritos, a capacidade do espírito é muito mais ampla do que estar limitado no próprio corpo, né? Os espíritos orientadores da codificação espírita ensinam que os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. É aquela história que a gente falou aqui, que o órgão limita, né? E as aquisições evolutivas do espírito imprimem alterações no seu perispírito, construindo, em consequência, um corpo físico contendo órgãos aperfeiçoados, muito mais suscetíveis à ação da mente espiritual. À medida que o espírito evolui, mais avançada também é a sua organização fisiológica que vai lhe vestir. Porque o espírito precisa daquele instrumento para avançar mais, né? Tanto é que o siso, né? Antigamente a gente precisava de todos os sisos, porque a gente comia mais carne, rasgava. Hoje em dia já se entende que já não precisa nascer. Ou seja, são mudanças fisiológicas do corpo humano que a gente vai tendo por causa das características da humanidade. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente ao cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não a causa. Admita-se que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos têm por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Tomamos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconhecereis um homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado, ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Ou seja, não é a característica do corpo do homem que fez dele o bêbado, é ele ser bêbado que fez o corpo mudar. Então, é você perceber a questão prioritária, né? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades.
Os órgãos recebem o que nós somos, o espírito, né? Joana de Ângeles, nesta página, diz: a descoberta é a constatação da inteligência espiritual. Nesse momento, faculta a compreensão da complexidade da alma humana, analisando os dados fornecidos pelo pensamento e elaborando os programas mais compatíveis com as suas necessidades e aspirações no complexo movimento da busca da plenitude. Perfeitamente identificáveis as áreas nas quais se exteriorizam as diferentes inteligências. Olha aí, aquelas áreas do cérebro onde cada uma dessas inteligências se manifestam, né? Há, no entanto, em destaque um ponto de luz que expressa no cérebro a existência daquela de natureza espiritual, impulsionando o ser à compreensão da sua transcendência e da sua destinação rumo ao infinito. Esse ponto de luz ou divino está situado entre as conexões dos neurônios nos lobos temporais do cérebro. As pesquisas realizadas mediante a utilização de pósitrons permitem constatar-se que, nas discussões de natureza religiosa ou espiritual, toda vez que o tema versa a respeito de Deus e do espírito, e da vida transcendental e dos valores da alma, de imediato se produz uma iluminação no campo referido, demonstrando ser aí que cedia a inteligência espiritual. Então, toda vez que você fala de alguma coisa, acende a luz nesta região aqui dos lobos temporais do cérebro. As nossas luzes brilham, né? Que a gente está falando dessas coisas, né? É, portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem, do amor. Os dias futuros nos reservam surpresas na área dos conhecimentos das faculdades humanas e acreditamos estarmos apenas iniciando, olha aí, Carlos, uma era de estudos mais significativos sobre a inteligência, de algum modo já antecipada pela doutrina espírita, como consta nessa informação de Leon Denis. Para concluir, a alma contém no estado virtual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. A nossa alma contém todos os germes do conhecimento futuro. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. Pouco a pouco, a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se pelos laços pujantes à sociedade do espaço e depois do ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre dentro dos limites que lhe assinalam as leis eternas. Faz-se o arquiteto de seu destino. O seu adiantamento é obra sua. Ou seja, a nossa alma está destinada à plenitude, a ser de luz, né? Então, está aí para a gente entender, compreender o que a doutrina espírita nos oferece, né? Então, vamos para frente, que Jesus nos abençoe, nos ampare e que a gente siga adiante com muita fé, com muita tranquilidade, com muita certeza, com muita serenidade para enfrentar todos os desafios que a gente estava conversando no início da manhã, né? Porque a gente tem essa capacidade dentro da gente. A gente tem esse ponto de luz dentro da gente. Então, que ele seja esse mestre no direcionamento da nossa inteligência, da nossa capacidade de agir, da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de fazer, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire e que faça brilhar cada vez mais essa luz dentro da gente, né? Então, vamos concluir